Podcast, o novo Código de Processo Civil, os artigos 77 a 81, dos deveres das partes e de seus procuradores. Texto de Guilherme Puchalski Teixeira. Narração de José Tessaino. Em obediência ao dever geral de boa-fé, que ganhou o status de norma fundamental no novo Código de Processo Civil, o artigo 77 impõe o dever de probidade e lealdade processual às partes e seus procuradores, públicos ou privados, assim como a todos aqueles que de alguma forma participam do processo, incluído o Ministério Público, o perito, dentre outros. Em síntese, compete àquele que praticar ato processual agir com lealdade e boa-fé, pautando suas ações no plano da ética e da moralidade. O litigante ímprobo, que vier descumprir tal dever, sofrerá sanções previstas ao litigante de má-fé, de que tratam os artigos 79 e 80. Pretende-se alijar do processo atos desleais, desonestos, infundados e procrastinatórios. De modo específico, o Código arrola os seguintes deveres: expor os fatos conforme verdade, não formular pretensão ou defesa destituída de fundamento, não praticar ato ou produzir prova inútil, cumprir com exatidão os provimentos judiciais ou não criar embaraços à sua efetivação, manter o juízo atualizado a respeito do endereço para receber intimações, não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou objeto litigioso. Por representar em desrespeito à autoridade do Poder Judiciário, o descumprimento de decisão judicial e a inovação ilegal são consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça e punidas como tal. Primeiramente, o juiz deverá advertir o responsável para somente após desobediência à advertência aplicar-lhe multa de até 20% do valor atualizado da causa, variável conforme a gravidade da conduta. Caso não seja paga no prazo afixado e uma vez transitada em julgado a decisão que a impôs, a multa será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado, conforme o caso, e executada sob o rito da execução fiscal, sendo revertida ao Fundo de Modernização do Poder Judiciário, de que trata o artigo 97. A multa por desacato à corte é distinta das demais sanções pecuniárias contidas no Código. Tem incidência, portanto, sem prejuízo da aplicação de multas que coíbem condutas diversas, a exemplo do não pagamento voluntário de sentença condenatória, ou do descumprimento de decisão que imponham fazer, não fazer ou a entrega de coisa. O Código não pretende esvaziar a finalidade punitiva da multa, quando a causa possuir valor irrisório ou inestimável. O Código pretende não esvaziar a finalidade punitiva da multa, quando a causa possuir valor irrisório ou inestimável, prevendo que poderá ser fixada em valor correspondente a até 10 vezes o salário mínimo nacional. Está positivada no Código a regra de que procuradores públicos ou privados, defensores e membros do Ministério Público não responderão diretamente pelo pagamento de sanção processual pecuniária, visto que praticam ato em nome da parte, devendo eventual responsabilidade profissional ser apurada pelo órgão de classe e pela corregedoria competente, respectivamente. A intenção do legislador é que o juiz não censure tais profissionais quando no exercício de sua função constitucional, sob pena de quebra da isonomia e risco de autoritarismo. É certo, no entanto, que uma vez condenada por litigância de má-fé, a parte poderá mover ação regressiva contra seu procurador, buscando ver-se indenizada, caso apurada a responsabilidade civil do profissional, em casos como dolo ou excesso de mandato. A parte que praticar inovação ilegal será coibida, por decisão, a restabelecer o estado anterior, caso possível, podendo ainda ser proibida de manifestar-se nos autos até a purgação do atentado. Há aqui o propósito de impedir alterações clandestinas no estado de fato do objeto litigioso. O artigo 78 veda o emprego de expressões ofensivas por qualquer pessoa que participe do processo
de forma escrita ou oral. Se a expressão ou conduta ofensiva ocorrer presencialmente, o juiz deve advertir o ofensor a não repetir o ato, sob pena de lhe cassar a palavra. A ofensa escrita será arriscada de ofício ou a requerimento do ofendido, facultada a expedição de certidão à disposição da parte interessada. Trata-se de poder de polícia exercido pelo juiz, a fim de preservar o bom nível das manifestações. Há interesse público na preservação da civilidade e do respeito mútuo no âmbito do processo, a justificar a atuação de ofício pelo magistrado. Consideram-se ofensivas, de modo geral, as expressões que ofendam a dignidade, não se exigindo sejam tipificáveis como crime de injúria, difamação ou calúnia. Os artigos 79, 80 e 81 disciplinam o regime da responsabilidade das partes por dano processual. Exige-se como pressuposto a prática de ato caracterizado como litigância de má-fé, presumindo-se o prejuízo aos interesses da parte adversa, merecedora de indenização por perdas e danos. A responsabilização do litigante ímprobo, seja ele autor ou réu, deve ser auferida e exigida nos mesmos autos, dispensando-se ação autônoma. O ato descrito como de má-fé pressupõe o dolo do litigante. A norma não sanciona a categoria dos advogados, que poderão responder regressivamente perante seu cliente, em ação própria, caso constatada a sua responsabilidade civil pelo ilícito processual. O artigo 80 rola os atos considerados de má-fé. Em síntese, combate-se aquele que age maldosamente, escusamente, com o intuito de tumultuar o andamento processual. O Código vale-se de conceitos indeterminados, outorgando maior elasticidade na sua concretização pelo juiz. O litigante de má-fé é antítese do litigante comparticipativo e cooperativo idealizado pelo Código. Responderá pelo dano processual, não obstante possa sair vitorioso ao final da demanda. Em cumprimento ao artigo 9º e obediência ao princípio do contraditório, exige-se manifestação prévia do litigante aparentemente ímprobo antes de sua condenação, mesmo porque tal decisão não será controlável por agravo de instrumento, consoante artigo 1015, mas apenas em futuro e eventual recurso de apelação. Nesse contexto, considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para obter fim ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de modo temerário, provoca incidente manifestamente infundado ou recurso manifestamente protelatório. Artigo 81. Uma vez praticada a conduta ilícita e assegurado o contraditório prévio, o improbus litigator deve ser condenado a pagar multa não inferior a 1% e não superior a 10% do valor atualizado da causa, bem como a indenizar a parte adversa pelos prejuízos suportados, incluídos honorários advocatícios e despesas processuais. A condenação poderá decorrer de pedido da parte lesada ou será decretada de ofício. Há interesse público em prevenir e reprimir a prática de abusos no âmbito do processo. Não se trata, portanto, de faculdade outorgada ao juiz, mas dever de atuar. A multa será revertida em benefício da parte adversa, prejudicada pelo tumulto processual. O Código ainda esclarece que quando 2 ou mais litigantes agirem de má-fé de maneira conjunta, serão condenados solidariamente. Repete-se a regra do artigo 77, parágrafo 5º, de que nas causas de valor irrisório ou inestimável, a multa deve ser arbitrada em valor determinado, limitada ao teto de 10 salários mínimos. A indenização por perdas e danos, que possui natureza diversa da multa, será fixada desde logo pelo juiz, sem limitação de valor. Caso imensurável de imediato, os prejuízos serão apurados em liquidação, por arbitramento ou procedimento comum. Fim deste episódio. Até o próximo!